Isaías 64, versículos 6 e 7. Nós estamos estudando o Evangelho de Deus. Domingo passado, o irmão Max iniciou esse estudo, falando a respeito desse Evangelho de Deus. E nesses primeiros estudos nós vamos falar sobre as pessoas que se envolvem, né, nesse Evangelho. Então, o nosso irmão Max falou sobre quem é Deus, né, no primeiro estudo. E hoje eu estarei falando quem é o homem. O homem que também está inserido dentro do Evangelho de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e eu peço ao Senhor, ó Deus, que através deste estudo, o teu nome seja engrandecido e a tua igreja, Senhor, seja edificada para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Como eu disse, queridos, hoje nós estaremos falando a respeito de quem é o homem, né, na visão do Evangelho de Deus, ou seja, na visão de Deus. E é importante nós prestarmos muita atenção para entendermos quem somos nós, né, diante dos olhos de Deus. Porque muitas vezes nós nos enganamos a respeito de nós mesmos. Então nós vamos olhar para a ótica de Deus a respeito de nós como seres humanos. E eu inicio dizendo que o ato de adorar, ele é intrínseco ao homem. Isto é, ele faz parte da sua essência. Deus colocou o desejo natural no coração do homem de adorar, para que fôssemos adoradores. Há um impulso instintivo em nós para que fôssemos adoradores, seres adoradores. Então nós, como seres humanos, nós somos adoradores. No nosso coração, no nosso instinto, nós já temos isso dentro de nós, que somos adoradores. Agora, adorar, nós devemos entender que é um dom dado por Deus. Tá? Isso é um dom dado por Deus. Porém, quantas vezes, ao invés de usar o dom de adoração de Deus para Deus, nós o usamos para adorar as coisas que Ele criou. Então nós corremos muito risco de fazermos isso. Né? Quantas vezes, ao invés de usarmos este dom para adorar a Deus, nós usamos esse dom para adorar as coisas que Deus criou. Então, queridos, o que acontece quando tentamos deturpar ou então sequestrar a história de Deus para escrevê-la tendo nós como o centro? Por vezes, discutimos com Deus, muitas vezes, a maneira como Ele deveria dirigir todas as coisas. Quantas e quantas vezes nós colocamos Deus e queremos dar opinião para Deus, ou então dar até às vezes, uma ideia para Deus a respeito da forma como Ele deve governar. E isso é um ato, meus irmãos, que acontece conosco. E isso é muito errado. Isso é errado que nós fazemos. Muitas vezes nós ousamos até ameaçar
a não crer nele quando ele não faz as coisas naquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós decidimos até não segui-lo e nos tornar seus inimigos, por conta daquilo que o que nós desejamos não é o que ele faz em nossas vidas. O que eu quero dizer a respeito disso, que isso se chama insurreição. E o que significa insurreição? É uma revolta ou ação de se opor contra uma ordem pré-estabelecida ou determinada. Então nós devemos tomar muito cuidado com os nossos corações a respeito daquilo quem é Deus. E muitas vezes nós queremos estipular Deus, uma pessoa que seja da nossa forma de pensar, ou então na nossa forma de agir. E Deus não é assim. Deus, ele tem o seu modo, ele tem as suas características, ele tem o seu pensamento a respeito do universo. Então, se nós discutirmos com Deus o que ele faz, o que ele representa, o que ele é, o que ele estabelece, nós estamos inseridos nessa insurreição, que eu vou repetir, que é uma revolta ou ação de se opor contra uma ordem pré-estabelecida ou determinada. Em relação a esse estudo, meus queridos, eu gostaria de falar que a nossa tendência é dividir a humanidade entre bons e maus. E como nós fazemos isso, né? Dividimos a humanidade entre aquele que pratica o bem e pratica o mal. Mas esse não é o ponto de vista de Deus, viu? Nós devemos ver isso com muita clareza. A bondade natural do homem é apenas uma fachada, e crer nela é pura ilusão. Eu vou falar aqui alguns versículos bíblicos, para que nós venhamos entender esta relação de Deus para conosco. Vamos abrir em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler muito a Bíblia esta manhã, viu? Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Versículo 7 diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Vamos pular para o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho da terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então está aí a ótica, a visão de Deus para com os homens, com toda a humanidade. Vamos ler Gênesis 8, 20 e 21, que diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz.
O que relata aqui, queridos? Que nós devemos olhar para nós mesmos a forma como Deus nos olha. Ou seja, não há bem em nós. Não há nada de bom dentro de nós. Se nós acharmos que somos bons, que somos bonzinhos, que somos aquelas pessoas que merecem alguma coisa boa, nós estamos enganados. A palavra de Deus diz, Jeremias, no coração do homem, né, ele é enganoso. Então isso nós devemos levar para as nossas vidas todos os dias. Então, queridos, não há bem sequer no ser humano. Amém? Vocês estão me entendendo? Então olha para o seu irmão. Diz assim para ele: você não é bom. Só para ele entender que ele não é bom mesmo. Viu? Esses são os versículos que lemos, que mostram o ponto de vista que Deus tem a respeito de nós. Então, a partir desse entendimento, eu gostaria de repassar para o próximo ponto. E esse próximo ponto eu gostaria de relatar aqui os 4 degraus descendentes e progressivos da depravação inerente do homem. O primeiro degrau: o homem é mau, absolutamente mau e sem nenhuma bondade desde a sua infância. Lá em Romanos capítulo 7, 18, diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. A gente não consegue, meus irmãos, fazer o que é bom. Essa é a nossa característica. O segundo degrau: o homem, além de ser mau, não tem possibilidade alguma em si de deixar de ser mau, de progredir do mal para o bem, de melhorar e de evoluir. Olha como é o nosso estado. É bom nós termos um choque de realidade a respeito de quem somos nós e o nosso caráter. Eu acho interessante o que nós lemos em Isaías. A palavra de Deus fala em Isaías 64, resumindo aqui, mesmo diante da nossa maior santidade, nós acharmos que estamos muito bem, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cumprindo o propósito e a vontade de Deus, Ele nos olha como trapo de imundícia. Olha o tanto que a ótica de Deus para conosco, ela é forte. Mas vocês sabem por que Deus nos olha dessa forma? Porque Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é santíssimo. Nele não há mal nenhum. Ele é completo. E nós somos miseráveis aos olhos dele. Então, queridos, nós devemos demais guardar os nossos corações e sabermos que necessitamos sim, cada dia, da misericórdia. É tão importante nós entendermos quem nós somos, porque quando nós nos identificamos, nós criamos a nossa identidade, muitas coisas mudam em nosso interior, principalmente sabermos que nós não somos nada. Quando nós entendemos que nós não somos nada, o nosso ego, ele começa a ser trabalhado.
Quando nós entendemos que nós não somos nada, você pode ter certeza que o seu orgulho e a sua vaidade, ela começa a ser trabalhada. E é por isso que é muito importante nós estudarmos isso. Então nós, a partir desse segundo degrau, nós vimos até aqui que a situação do homem é alarmante. É triste nós olharmos para nós mesmos e vermos quem somos nós. Porque a gente tenta fazer o bem. Nós somos motivados a isso. Nós queremos fazer, nós queremos produzir, nós queremos trabalhar, nós queremos estudar, nós queremos fazer as coisas boas. Mas quando nós olhamos para nós mesmos com a ótica de Deus, ainda assim, a nossa situação é alarmante. Será que isso pode piorar, queridos? Pode sim. Olha tanto que o negócio é complicado quando olhamos para a Bíblia e para o Evangelho de Deus. E nós vamos ver isso a partir de mais 2 degraus. O terceiro degrau diz o seguinte: o homem está completamente iludido a seu respeito, pois pensa que não é tão mal, e mesmo que fosse ele, tem a firme convicção de que consegue melhorar e amenizar a sua situação. A gente começa a negociar. Vamos olhar aqui as intenções de Deus para com o homem e a ilusão do homem sobre si mesmo, pensando que é capaz de fazer a vontade de Deus com a sua própria força e o seu próprio querer. Então vamos abrir em Gênesis, capítulo número 2. Verso 15 e 17. Gênesis 2, versículo 15 e 17. Que diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos abrir em Gênesis 3, 4, 6. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha aí o Satanás já mudando a conversa que Deus falou para o homem. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 22, 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja bem, queridos, Deus deu uma ordem para o homem. Naquele momento eu quero que vocês entendam que Deus ele tinha uma intimidade tão grande com o homem, e o homem com Deus,
que Deus falava com ele todos os dias. Então ele era íntimo como eu sou da minha mulher. Assim como Adão, o primeiro Adão, era com Deus. O primeiro Adão via a Deus face a face todos os dias, eles estavam ali. E mesmo assim o homem não conseguiu fazer aquilo que Deus estabeleceu para ele. Ou seja, então é impossível você querer ser aquilo que você não é aos olhos de Deus. Porque apenas uma serpente do nada apareceu ali e conversou com a mulher. E essa mulher de imediato foi enganada. Mas o homem também, ele não teve os seus cuidados. Por quê? Porque Deus estabeleceu para que ele tivesse que cuidar e cultivar. O homem não fez isso. Ele não guardou e não cultivou. Ele o quê? Deixou a mulher de lado. Ele não ensinou a mulher. Para que a mulher não pudesse mexer nessa árvore, nesse fruto. Porque Deus falou foi com o homem, não com a mulher. Mas o homem ele foi imprudente em não dizer para a mulher. Aí de repente chegou a serpente e enganou essa mulher. Então, queridos, o que nós podemos ver aqui? E definir que é impossível nós termos a convicção que nós conseguimos melhorar. A gente não consegue melhorar. Se nós não entendermos a nossa situação, ela cada dia mais fica pior. Porque nós não conseguimos mesmo fazer aquilo que Deus estabeleceu para todos nós. Então é pura ilusão de nós sabermos que somos alguma coisa. Vamos ler também, por favor, Êxodo 19. E a Bíblia vai mais além. Só vai dizendo a ótica de Deus a respeito do ser humano. Êxodo 19, versículo 1. Nós vamos ler esse até o 8. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas, asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Vamos pular Êxodo 20. Vamos para o 20, versículo 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu,
e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Vamos lá, 24, versículo 1. Êxodo 24. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Agora vai uma pergunta: o povo obedeceu? Não. Não conseguiram obedecer. Deus, já percebendo, já vendo que o coração do homem era mau, que era impossível fazer aquilo que Deus pré-estabelecia, então Deus deu ordem. A tal ponto que Deus falou: olha, quem vai chegar próximo de mim será Moisés. Vocês ficarão, os anciãos e o povo ficarão de longe, e ficarão orando e esperando. Deus já tinha essa ótica de ver que o povo não tinha condições de estar nem próximo dele, porque ele era santo. Ele é santo. E o que aconteceu? O povo não cumpriu aquilo que Deus estabeleceu. Portanto, querido, esses 10 graus da depravação humana que nós estamos estudando, esses 3 primeiros degraus que nós lemos aqui, tem tudo a ver com o Evangelho. Aí nós estaremos passando aqui para um outro ponto. Então nós observamos que nós não somos nada. E nós declaramos aqui a nossa depravação. E essa depravação tem tudo a ver com o Evangelho. E nós devemos entender que quando nós passamos para a nova aliança, a primeira palavra do Evangelho pregado por João Batista e o próprio Jesus foi o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. A primeira coisa que saiu da boca de João Batista para falar do Evangelho de Deus foi: arrependei-vos. Por isso que João Batista foi considerado o maior profeta. Arrependei-vos. Meus queridos, nós devemos entender a nossa posição. E diante da nossa posição aos olhos de Deus, nós precisamos nos arrepender todos os dias. Se não tivermos uma vida de arrependimento, jamais nós iremos conseguir viver o Evangelho de Deus. Jamais. Nós precisamos aceitar o nosso veredicto. Se nós não aceitamos esse veredicto,
as boas novas não são boas novas para nós. Nunca vai ser. Abra mão dessa maldita ilusão que discorda muitas vezes da opinião de Deus. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos entender qual é a nossa opinião e parar de negociarmos o Evangelho de Deus. Se nós quisermos, como seres humanos, ter um Evangelho genuíno dentro dos nossos corações, nós precisamos entender quem nós somos e a posição que devemos tomar. É uma vida de arrependimento todos os dias. E Deus sabe da nossa incapacidade. E Deus começa a trabalhar para salvar o homem. Deus precisou destruir e precisa destruir a nossa ilusão a respeito de nós mesmos, para que a graça, através de Jesus, comece a funcionar dentro de nós. Só assim, queridos. Nós devemos entender que a lei, que foi estabelecida por Deus, através de Moisés, esta lei ela foi um instrumento para preparar o homem, para que o homem olhasse para a lei e ele pudesse se desiludir de si mesmo. E para que ele possa entender que ele precisa receber a graça salvadora de Deus. Porque a lei, quando ela foi descrita, o homem conseguiu olhar para ele a respeito da forma como Deus olha para a própria pessoa. E foi a partir desse momento que as pessoas tiveram a consciência de saber a forma como Deus olha para a pessoa. Mas quando o homem olha para a lei, ele observa que pela lei, ele é uma pessoa má. E para que ele possa viver esse evangelho, ele precisa estar inserido na graça, que vem da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para você entender o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que entender a lei. Você tem que conhecer a lei. Você tem que saber aquilo que te condena. Tanto é que a palavra de Deus fala que a lei ela é boa. Ela é boa para que nós venhamos entender quem somos nós. Então, queridos, nós precisamos entender, nós precisamos estudar e conhecer a lei de Deus. Aí você vai entender claramente que você é uma pessoa que Deus tem razão daquilo que Ele pensa de nós e que nós precisamos da graça dEle para vivermos o Evangelho da forma como Ele deseja para todos nós. Vamos ler Gálatas. Capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Só aqui dá para entender que o plano eterno de Deus seria a graça. Porque aqui, em Abraão não existia a lei, mas ele, sabendo do coração do ser humano, sabendo que era impossível eles serem pessoas justas, pessoas abençoadoras, ele fala para Abraão, e eu vou repetir: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé
os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então a nossa justificação, queridos, é pela fé, e não são pelas obras. E a nossa justificação é pela fé em Jesus Cristo. Abraão, ele foi justificado pela fé naquilo que Deus falou com ele. Então a nossa justificação, a nossa justiça está em Cristo Jesus, e não em nós mesmos. Então é impossível nós vivermos o Evangelho de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo dentro dos nossos corações. Porque quando Deus ele olha para nós, Ele não olha mais para nós. Ele olha para o seu Filho que está dentro de nós. E é por isso que a partir daí nós estamos habilitados a viver o Evangelho de Deus. Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Então é assim, queridos. Vamos ver aí esse plano maravilhoso de Deus na vida do ser humano. Antigamente esse homem não tinha condições para ele. Mas aqui já mudou. As coisas já começaram a mudar. Porque Deus ele traçou um plano para que nós pudéssemos sermos pessoas do qual Deus olhe para nós e se agrada. Então, queridos, se nós recusarmos conhecer a verdade sobre nós, nem mesmo a lei poderá resolver o nosso problema. Quem resolve todo o nosso problema é Cristo dentro de nós. Quarto degrau. A maldade do homem é tão grande que o leva a usar a própria lei para se tornar mais convencido ainda da sua bondade e superioridade em relação aos outros seres humanos. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso, queridos? Quantas e quantas vezes a gente vê uma pessoa caída e nós falamos com nós mesmos, achando que nós somos bons demais, mas também não ora, não busca a Deus, não vem para a igreja, não lê a Bíblia. Não é verdade? E o homem, queridos, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, ele sem a prática, ele se torna o quê? Orgulhoso. Muitas vezes o homem, ele enaltece a palavra escritas e os profetas do passado, mas rejeita qualquer correção ou cobrança no seu coração. O que eu quero dizer para vocês, queridos? Jesus Cristo está dentro de nós. Essa é a única esperança de nós mudarmos. É a única esperança. Mas a pessoa de Jesus Cristo dentro de nós, ela precisa estar ativa dentro de nós todos os dias. Porque a partir daí, quando Jesus habitou dentro de nós, aí nós temos o que aqui? Nós temos como se fosse duas pessoas. Espírito e carne. Espírito e carne. E quantas vezes nós pensamos aquilo que nós desejamos na carne e não no espírito. E é por isso que a palavra de Deus diz que o ser humano, ele precisa andar no espírito.
para que jamais venha cair na carne. Andar de acordo com a concupiscência da carne. Porque se nós andarmos de acordo com a concupiscência da carne, a gente cai. Mas nós precisamos o quê? Caminhar no Espírito. Então todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, através da graça de Jesus Cristo, nós precisamos andar no Espírito todos os dias. Para que a ótica de Deus possa mudar a nosso respeito. Amém? Olha como que é a nossa vida e a nossa posição como seres humanos de acordo com o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho não é brincadeira não, queridos. Se nós não agirmos dessa forma, nós seremos o quê? Apenas pessoas religiosas. Que conhecemos a Deus, conhecemos as Escrituras de Deus, mas nós não vivemos o Evangelho de Deus. Muitas vezes, podemos ser aquelas pessoas que têm a aparência de piedade, mas sempre negando o poder da graça de Deus. Vamos tomar cuidado com isso, queridos. Amém? E eu gostaria de relatar aqui, para terminarmos, 6 aspectos que caracterizam o espírito religioso. Viu? O espírito religioso. E nós não podemos fazer parte deste espírito religioso. Porque nós devemos viver o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus não tem nada a ver com religião, que foi estabelecida pelo homem. O Evangelho de Deus, quem estabeleceu foi Deus. E se você querer conhecer o Evangelho de Deus, você precisa o quê? Mergulhar na Bíblia. Nós devemos que entender que a lei, ela é uma complementação da graça. A lei, ela nunca pode ser rejeitada de acordo com os padrões da graça pobre, defeituosa que está sendo pregada nos dias de hoje. Uma graça deturpada que está sendo pregada nos dias de hoje. Vamos tomar muito cuidado com isso. A graça que nós devemos viver hoje é uma graça muito séria. Isso precisa que nós venhamos tomar uma atitude e uma posição para vivermos realmente o Evangelho de Deus. Então vamos ler os 6 aspectos que caracterizam o espírito religioso. Está aí, Vinícius? Se orgulhar por saber, mesmo que não faça o que sabe. Esforço humano. Crer que consegue agradar a Deus por si próprio. Zelar pela própria imagem, ou seja, sua reputação. E importar-se com a opinião dos outros. Delegar a responsabilidade de ouvir de Deus a um mediador. Barganhar com Deus, achando que pode apaziguá-lo e ganhar suas bênçãos através de boas obras ou ritos religiosos. Julgar os outros e comparando-se com eles. Esses são os atos religiosos que não fazem parte do Evangelho de Deus. E se nós não tomarmos conta e vigiarmos, a gente faz isso, queridos. Então vamos tomar muito cuidado. Existem várias passagens bíblicas aqui, em que nós poderíamos ler, mas eu vou parar por aqui,
E eu quero que nós venhamos entender que nós devemos ter uma posição séria diante ao Evangelho de Deus. Eu quero que vocês entendam o olhar de Deus sobre nós. E sem a graça, é impossível nós vivermos o Evangelho de Deus. Eu posso ouvir um amém? É assim que diz a palavra do Senhor. Se vocês depois quiserem que eu passe para vocês esse esboço, esse estudo, para vocês lerem, é muito importante, queridos, para vocês crescerem nesse Evangelho, que fala a respeito do homem. Eu estou aqui, vou deixar com Vinícius, viu, Vinícius? Esse esboço. Se vocês quiserem deixar depois o seu e-mail, ou então o WhatsApp, dá para passar por WhatsApp, Vinícius? Por WhatsApp, ele transfere para vocês lerem e estudarem os versículos que estão aqui e que eu não coloquei aqui no nosso estudo. Mas é muito importante nós estudarmos, né, essa passagem, para que nós venhamos saber quem nós somos no Evangelho de Deus. Vamos ficar de pé.